associado com lambda 2. Mas esse cara que está aqui não depende de duas transformações. Ele não representa essa matriz que aparece aqui, ó, lambda 1 e lambda 2. Essa matriz que aparece aqui, ela não está representando nem lambda 1 nem lambda 2, ela mistura as duas. O que eu esperava, e a gente viu isso quando falou em geral de representações, que se A vezes B fosse igual a C, então o operador que representa num dado espaço vetorial essa transformação, esse elemento do grupo, vezes esse, tinha que dar o operador que representa esse cara. E mais ainda, quando a gente colocasse uma base, se vocês lembrarem lá da discussão, a matriz que representa esse operador naquela base, vezes a matriz que representa esse operador naquela base, tinha que dar a matriz que representa esse cara daqui. O problema que a gente tem é que tem uma matriz representando o cara que é o produto, C que é A vezes B, tem uma matriz que representa essa segunda aqui, mas a primeira que aparece aqui, ela não representa ninguém especificamente, ela é uma mistura das duas, de lambda 1 e de lambda 2. Certo? Então isso daqui, ó, o fato de depender de duas transformações, significa que essa aqui não está em correspondência com o nível com uma transformação do grupo. Portanto, isso aqui não pode ser usado como uma representação. Com algum elemento do grupo. Com um elemento. A mistura deles. Ok? É como se essa matriz aqui, ó, que a gente achou, fosse associada tanto ao elemento A quanto ao elemento B do grupo. Não é isso. A apresentação não é isso. Tem que ter uma para cada um. Certo? Então, isso aqui não funciona como representação. Então, a ideia do 6 não fornece uma representação do grupo de Lorentz. Não dá para representar a atuação desse cara em cima da base que a gente construiu através simplesmente dessas combinações lineares que eu preciso. Isso não representa o grupo de Lorentz. Vai ter que dar um jeito, outro jeito. Tá? O que seria a primeira coisa a trabalhar não funciona. Os 6 não são uma representação. A gente poderia tentar resolver isso, remediar isso, fazendo cortes. Então, a conclusão é que 6 não fornece representação para o de lambda. Representação matricial. Então, o de lambda em si já é uma representação unitária e o grupo de lambda. Representação matricial, desse nível. Né? Desse nível. O C não funciona. Ok? Então, a gente vai ter que buscar uma outra maneira de tentar representar, porque essa aí já não funcionou. Tá? E aí a gente vai usar um certo truque. Uma crítica que poderia ser feita é o problema todo de aparecer a dependência em lambda 2, onde aqui deveria fazer essa referência exclusivamente à transformação lambda 1, é o fato de a gente admitir que esses elementos de matriz dependem do momento, tá certo? Particular daquele estado da base sobre o qual atua o de lambda. A gente poderia dizer, não, tudo bem, tem um rótulo aqui, P, significa que esse cara é o estado do momento quando falou P, muito bem. Mas a maneira como isso aqui atua, sendo que isso daqui é desse setor, que não tenha um operador de momento, você poderia conjecturar que a maneira como isso daqui atua sobre esse cara não é função do momento. É nada a ver com o momento. O momento é em outro setor. Poderia tentar forçar essa barra. Se esse cara aqui não aparecesse, nunca teria aparecido esse termo aqui. Isso representaria lambda 1, esse representaria lambda 2, e esse aqui representaria lambda 2, e aparentemente eu estaria fechando a representação do uso de lambda na base através dessas matrizes, por exemplo, de matriz C maior C, sem nenhum problema. Ok? Aqui não dá para ver que isso não funciona, mas na próxima aula a gente tem que lembrar que a gente tem que tentar normalizar essa base.
eu tentar normalizar essa base, a gente vai perceber que eu não posso abrir mão dessa dependência. Se eu não consigo normalizar a base, isso não é nada claro nesse estágio. Ok? Estou dizendo que isso poderia ser uma estratégia. Ó. Quando eu escrevi isso aqui, esse cara também dependia, ó, tem rótulo signo. Então você não escreveu isso aqui, ó. É isso? A gente fez isso. Certo? A gente admite, não. São outros números quânticos que, em tese, não estão associados à representação e atuação disso sobre esse estado da base aqui. A gente tomou isso como ponto de partida. Ninguém criticou, porque, enfim, a anotação já está complicada o suficiente. Eu gostaria que houvesse mais um númerozinho aparecendo aí na dependência desses elementos de matriz. O fato é que a gente não fez. Então, o que se poderia contra-argumentar é dizer, por que você não usa esse cara aqui apenas como um rótulo também? Aqui, ó, como um rótulo. Ou não escreve em lugar nenhum. Por que esses caras não são função só do lambda? Afinal de contas, eles estão querendo representar isso aqui. Ok? Você colocou isso aqui por generalidade, para que atua sobre esse estado da base, no supor, que depende de lambda e de P. E não foi nem tão geral assim, porque você não incluiu o signo. Colocou por generalidade, porque essa generalidade eu já sei que é obrigatória. Eu não posso recuar disso, pelo menos, se eu não consigo normalizar o estado da base. Mas isso é desleal com vocês, isso foi mostrado aí. Ok? Só para avisar que não há esse recurso. Né? Não dá para fazer isso, não dá para abrir mão. E se desse, aquilo seria uma representação, não precisaria ir mais não. Tá? Bom, não funcionou. E agora a gente vai notar uma coisa, a gente vai tentar fazer uma estratégia, que também é devido à vida, quase tudo é devido à vida, que é a seguinte, a gente, em vez de trabalhar numa base com um momento genérico, isso é um alto valor do operador de momento qualquer. Eu vou escolher um quadrivetor, é isso? Essa é a sua pergunta. Esse cara aqui, se já é o alto valor, é um quadrivetor mesmo? Esse aqui não, esse é um operador. Mas o alto valor é uma coisa mensurável, o quadrivetor. Eu vou escolher um quadrivetor como representativo e vou trabalhar com ele. Não vou escolher um quadrivetor momento genérico. O que eu quero dizer? Primeiro, desafio, né? Representar esse subgrupo aqui. Como é que eu faço isso daqui? Vamos lembrar de alguma coisa, por exemplo, não só subgrupo, como qualquer elemento do grupo de Lorentz, preserva a norma. Então, se eu tiver um certo quadrivetor, digamos, caminho, e essa conta der um certo número, esse número é um escalar, não é isso? Ok? Se eu atuar com qualquer representação dessa transformação sobre esse cara, eu vou achar um linha aqui, mas essa contração vai continuar dando em 2. Claro? Eu posso pegar um certo caminho, ok? Fazer uma transformação do L mais para cima, e através dessa transformação aqui, ó, eu vou obter um outro cara que eu poderia chamar de caminho ali, mas eu vou chamar agora de PMI mesmo. Ok? Poderia fazer mais uma transformação, obter um outro PMI, sei lá, PMI bar. E assim por diante. Transformação, eu poderia gerar vários quadro-momentos. Só que todos eles, necessariamente, com o mesmo resultado da contração, tá certo? Então, PMI também tem que ser M2. Então, aquele P barra Mi também tem que ser M2, tá certo? Isso não vai alterar, ok? Porque você preserva a norma, a transformação de Lorentz. E mais do que isso, como isso aqui é ortócrono, eu também posso garantir, mas não vai usar isso agora, que se K0 for maior do que 0, então o P0, P barra 0, etc., todos esses outros, P0, P barra 0, são tipicamente maior ou igual a 0 no caso dramático, tipicamente maior que 0 também. Isso? Ou a 0 no caso dramático. A gente já viu lá atrás. E se o K0 for menor que 0, então P0, P barra 0 e etc., também serão menores ou iguais a 0. Iguais no caso dramático, então a gente deixa só aqui menor. Ok? Rigorosamente, vamos colocar isso aqui. Está querendo cantar. Enfim. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4.
quadro 5 do ventilador. Aumentou o negócio sem parar. Mas enfim, espero que não caia nada. Esse BPF é sólido o suficiente, eu vejo as provas. Acabou, desligou o ventilador. Então, o que a gente tem é isso daqui, tá certo? O que eu estou querendo buscar é o seguinte: não vou trabalhar no P genérico, mas vou trabalhar no representativo, tá certo? E tem um conjunto de momentos que eu pretendo conseguir representar as transformações associadas ao grupo próprio autóctono para essa linha que sai desse caminho aqui. É claro, eu posso começar com outro caminho, vamos chamar de catilmi, tá ok? Tá o quê? Catilmi da metil 2, ou seja, isso dá um número que em princípio pode ser diferente desse daqui, tá ok? E que aí, se eu fizer transformações também do grupo próprio, subgrupo próprio ortóctono, eu vou chegar aqui no P-tilmi, não é isso? Depois eu vou chegar no P/tilmi e assim por diante, onde esses caras aqui também atendem essa mesma norma, preserva a norma, onde também se esse cara aqui tiver a componente 0 modo que 0, esse também terá, esse também terá, e assim por diante. Ok? Isso aqui, digamos, é um outro fiado de possibilidades aqui de quadro momentos associados agora, tomando como referência o catilmi. Esse aqui eu estou tomando como referência o KMI. Tá? Eu vou tentar representar o grupo próprio autóctono nessas linhas, certo? Aqui, ou alternativamente aqui, ou alternativamente para um outro K2-tilmi, que o valor que a gente obtém aqui é um terceiro valor, mas em cada linha esses valores se preservam. Tá? Você pode perguntar, isso é útil, isso funciona, parece que você está cortando, né, as suas possibilidades ali da base. Não é isso, né? São autovalores de momento, isso aqui são autovalores, são, vamos dizer, esse M2 aqui não está aqui sendo chamado de M2 por acaso, é M2 mesmo, na relação de Einstein. Isso? M2C2 mais M2C4 igual a energia, basicamente. Certo? Raiz quadrada disso igual a energia. Isso é energia quadrada. Tá ok? Então, esse cara não está aqui à toa. Isso aqui são autovalores. Isso aqui é um mensurável, de fato. Eu estou dizendo o seguinte: eu estou trabalhando, na verdade, numa base que toma esse cara como referência, então, daqui virar uma base que eu vou chamar de K sigma, então meu momento não é mais genérico, toma esse cara como referência. Eu poderia trabalhar numa outra base, que seria psicatil sigma, e eu vou tentar representar as transformações do subgrupo próprio ortóctono aqui. E se eu souber a receita aqui, a receita aqui é a mesma. A única diferença é que o número que está preservando é diferente do número que está preservando aqui, mas a receita é a mesma. Tá? Então eu vou compartimentar, em vez de tentar representar o UD desses caras aqui em cima dessa base completa, logo de uma vez, eu vou representar sobre cada círculozinho, onde os autovalores de momento teriam normas diferentes. Então, com um certo P cujo quadrado é M2, eu represento. Com certo P cujo quadrado é M2, eu represento. Com outro P eu represento. Estou decompondo essa representação. Estou fatiando essa representação. Ok? É um pouco surpreendente que isso funcione, mas funciona. Aí você consegue fazer a coisa, consegue representar dessa maneira. Dada a carruagem, não me estenderia muito, prometi também o médico, não me estenderia muito. Deixa eu ver até onde eu levo a nossa discussão. Isso aqui a gente já fez. Não, vamos mais um pouquinho na frente. Vou trabalhar um pouquinho mais. Não entendi como é que esse N vira M1 fazendo a transformação de Lorentz num outro, porque aqui o... Não estou conectando esse cara a esse aqui não. Não estou conectando esse cara aqui não. Estou conectando esse cara a esse, a esse, a esse. Esse cara não vou levar nesse aqui de jeito nenhum. Por uma transformação de Lorentz não vou. Se esse cara tem uma norma e esse cara tem uma norma diferente, eu não vou levar desse cara para esse cara. Quer dizer, eu poderia ter escolhido esse cara, eu poderia ter escolhido esse cara, eu poderia escolher um outro, eu poderia escolher um outro, eu poderia escolher um outro. Isso parece mais ou menos um argumento para eliminar o P daquela relação ali, não? É isso aí. É isso aí. A ideia de Wigner é essa, eu quero tirar o P daquele. Exatamente. Porque esse K está fixo, ele não é mais genérico, é a partir de um K fixo. Entendeu? É exatamente isso. Deixar isso, tentar
deixar isso mais claro. Quer dizer que eu só posso construir uma representação dessa forma. Não sei se só posso, de uma maneira que ele achou. Não é um teorema de ser somente si. Se o objeto no espaço livre tiver aquele quadrado bem definido, bem definido. Só se ele tiver ele é um valor ele basicamente é massa. Basicamente seria isso. Tá. É o jeito que vai se conseguir. Eu não estou dizendo que é só ser. A gente não está demonstrando isso. Vou mostrar que desse jeito a gente consegue. O que talvez você esteja antecipando é que começam a aparecer exigências. Quer dizer, aqui eu preciso desse alto valor de massa, bem definido, etc., para construir a representação mesmo do setor de Lorentz. Não é isso? Pois é, eu preciso do alto valor de massa para construir o setor de Poincaré, de traslação, de momento, não é isso? O que está aparecendo aqui é que mesmo o setor de Lorentz eu preciso dessa informação. Tá? Tem outros números quânticos que vão aparecer como necessários para que eu possa construir a representação de uma forma completa. Tá? A gente vai indicar algumas coisas só. Então vamos lá. Se é isso aqui que a gente está fazendo, essa receita, o meu PI seria um L, uma certa transformação. Esse L é para representar esse L mesmo, tá? P segundo K. Ok? Ou seja, eu partindo de um K, eu gero com uma transformação, é aquilo que eu quero escrever ali, um certo P. É claro que essa transformação, isso tudo aqui é alto valor. Tá? Isso tudo aqui é quase momento número. Tá certo? Alto valor. É claro que esse cara que aparece daqui é função do P. Porque se eu quiser sair desse K e chegar nesse P aqui, eu faço uma transformação de Lorentz. Se sair desse K e chegar nesse outro P, eu vou fazer uma outra transformação de Lorentz. Tá certo? Para chegar no outro P de mesma norma que ele, faz outro P. Ok? Então a gente vai trabalhar agora isso aqui, ó, um L de P, certo? Especificamente. Isso aqui a gente pode chamar de uma transformação padrão, se a gente quiser. Às vezes aparece como boost padrão, mas eu não gosto de especializar nesse momento para boost, transformação padrão. Certo? Isso aqui vai ser minha referência, né? Meu momento, o quadro momento de referência. Ok? Se eu quiser levar um certo P, uma certa transformação de Lorentz. Se eu quiser levar um outro P, uma outra transformação de Lorentz e assim por diante. Bom, a representação unitária que eu quero implementar no espaço de Hilbert dessa transformação, que está acontecendo no espaço de Minkowski, não é isso? Alto valor, todo mundo é quadro em momento. A representação disso daqui, quando atuar numa base, tem que seguir uma regra, que é aquela regra ali. Então, quando ela atuar em cima da base constituída para esse vetor de referência, tá certo? Ela vai ser escrita como, mais uma vez, somatório. Aqui eu vou mais uma vez botar o sigma linha, C, de sigma linha, sigma. Agora, o meu lambda em particular aqui, que é o lambda qualquer, é essa transformação. Depende do K, tá certo? E aqui eu vou botar o psi de lambda P de K, sigma linha. Ok? Isso que eu escrevi aqui é a reprodução transmutativa. Quando é um lambda qualquer, uma transformação de Lorentz que leva desse K referência para um P, agora assim genérico. Ok? Então, o que faz o papel de lambda é esse L de P. Então, no lugar do lambda aqui vem L de P. O estado sobre o qual ele atua é o estado que tem como alto valor esse momento de referência, K, então o K que aparece aqui. Ok? E ele transforma esse cara daqui, ele leva esse cara no outro alto estado do momento com alto valor LK. LK. É a mesma coisa que aconteceu aqui, ele era um lambda P, só que não era P, era K e não era um lambda qualquer, era o L de P. Ok? Agora, LP de K é, por definição, P. Isso. Ok? Definir esse cara como justamente o cara que leva do cara P. Então isso aqui pode escrever ainda como somatório, sigma linha, C, sigma linha, sigma, L de P, K, psi de P, sigma linha.
Agora nós vamos, atenção, agora não tem demonstração nenhuma mesmo, e não há desigualdade disso, nós vamos definir. Vamos definir esse cara como sendo se 1 sobre n de p, esse n de p aqui é um número que pretende sim, como já sugere a posição dele, produzir uma normalização, tá, ok? E como isso daqui é um vetor, é o resultado da atuação desse cara sobre esse cara, o resultado disso é um vetor, então se isso aqui é um número, eu vou chamar esse vetor para cada p de psi barra de psi, certo? Isso aqui é uma definição. Deixa eu botar esse carinho menor para não confundir. Isso é uma definição. Você escreve de outra forma, psi barra de p sigma, a definição é n de p, tá certo? Vezes o π de L de p. Opa, isso assim, ok? Isso que eu estou escrevendo aqui é o que eu vou chamar de uma nova base. Eu vou, como eu não consegui representar a atuação do dinâmico na base original, eu vou abandonar a base original e vou produzir uma nova base, que é essa daqui, que também está escrita em termos de momentos genéricos, como tinha que estar, afinal de contas eu não posso fazer a base com um outro valor específico. Só que está escrito dessa maneira daqui, através de um fator de normalização e da atuação de uma transformação de padrão sobre um momento de referência. Não vai para o momento genérico, mas a partir de um momento de referência. Ok? E tem um fator de normalização aqui, que a gente verá, enfim, como a gente trabalha com ele nesse momento, não tem muito que a gente possa evoluir daí. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos continuar isso daí e vamos perguntar agora, quer dizer, para que ele está definindo uma nova base? Com a esperança que sobre essa nova base eu possa representar o dinâmico. Então vamos atuar com o dinâmico sem saber o que acontece. Deixa eu deixar isso aqui. Certo? Então, será que agora se consegue, né? Representar o dinâmica em cima específico dessa nova base? Consigo produzir essa representação? Então, o dinâmica em cima da trave aqui, né? Então, isso aqui é um fator de normalização, o dinâmica pode passar disso, né? Então, isso aqui é a mesma coisa aqui, tá? Interrogação, mas a gente continua respondendo a interrogação. N de P. E aqui a gente escreve dinâmica, de L de P em cima de psi. Ok? Agora, tá ok? Eu só fiz usei a linearidade da representação para passar o dinâmico em cima desse fator de normalização aqui e reparar aqui. Eu estou fazendo isso, tá bom, não deu certo com a base original, se tem signo, eu quero saber se com essa base definida dessa maneira eu consigo representar. Ok? Bom, o de lambda 1 de LP, eu posso escrever isso como sendo LP, de lambda LP. Ok? Só estou usando aqui o de lambda 1, lambda 2, pouco importa que lambda 2 seja especificamente essa transformação aqui, mas é uma transformação lá dentro do subgrupo da proposta. Lambda 1 para luz, lambda 1 lambda 2 é luz, lambda 1 lambda 2. Eu quero que seja uma representação, isso precisa ser imposto, precisa ser verdade. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui, ó. Vou introduzir uma identidade aqui. Essa identidade eu vou introduzir assim, vai ser 1 de L de lambda P, tanto a hora. Isso aqui é lambda composto com L de P. Isso aqui é L atuando com o momento lambda de P. O que é L com o momento lambda de P? L com o momento lambda de P vai levar o K em lambda P. Ok? L com o argumento lambda de P leva o K em lambda P. Então é isso aqui. O cara que leva o K em lambda P. Ok? E esse cara daqui não existia aqui, então se eu coloquei, eu preciso colocar o A menos 1 dele, L, de lambda P, isso aqui é uma identidade inserida, não havia aqui, 1 de lambda
Não precisa ir. Ok? Agora, U a menos 1 de L de lambda P é o U de L a menos 1 de lambda P, né? Como qualquer transformação de Lorentz. Né? A representação inversa é a representação do inverso. Então, isso aqui é U de P, U de L de lambda P, esse primeiro que apareceu aqui, tá certo? E esse cara aqui eu vou escrever como U de L a menos 1 de lambda P. E por definição, L é menos 1 de lambda P. É o cara que pega lambda P e devolve a cara. Tá certo? É isso que esse cara daqui faz. Então esse cara é igual a esse. E depois vem o U de lambda L. Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses caras aqui e vou escrever de uma forma só, porque isso aqui é uma transformação de Lorentz. Porque é uma transformação de Lorentz genérica, composta com uma transformação de Lorentz que troca K por P. Isso também é uma transformação de Lorentz, uma transformação de Lorentz que leva de volta de lambda P para cá. Então, isso vezes isso é um U de isso vezes isso vezes isso. Ok? Vou trocar essa história toda, vou escrever assim, N de P, U de L de lambda P, e aqui vai aparecer um U grande de abre parênteses, L a menos 1 de lambda P, lambda, L de P, fecha parênteses, psi, K. Essa composição maluca que está aqui, ó, L de P, depois lambda em cima dele, depois L menos 1 de lambda P, eu vou chamar essa composição maluca aqui, ó, de W de lambda P. Por que é de lambda P? Ó, ou lambda aqui, ou P aqui, ou lambda aqui, ou P aqui, na outra função da transformação específica, tá certo? Que você está querendo representar, tá certo? E do momento, do alto valor de momento do estado sobre o qual você está querendo representar essa transformação. Vamos parar essa expressão aqui só um instantinho e vamos montar uma propriedade extremamente interessante se a gente pegar esse troço todo que está aqui e atuar em cima do K da nossa vetor referência. Ok? Se a gente fizer isso, olha o que acontece. Então, W lambda P atuando em cima de um K, qualquer. Tá certo? Pode escrever em cima aqui, mas não pode. Tá certo? Ou seja, isso é L a menos 1 de lambda P, a definição do W. W tudo aquilo que está escrito lá dentro. Composto com lambda, composto com L de P. Atuando em cima do K. Bom, L de P atuando em cima do K é P. É a primeira coisa que a gente escreveu. É a definição dessa transformação padrão. Sai do quadro de referência e leva ao quadro genérico. Então isso aqui é L a menos 1, lambda P, lambda atuando em cima de P. Agora, L a menos 1 de lambda P atuando em cima de lambda P vai dar o quê? Isso aqui, por definição, é o inverso desse passo. O L leva de K para P. Tá certo? Então, L menos 1 de lambda P é um troço que leva de lambda P para K. Tá certo? E ele está atuando justamente em cima de lambda P. Então, o resultado disso aqui é K. Ou seja, essa estrutura que aparece aqui, ó, deixa o K invariante. Ok? Você pode mostrar, é bom vocês mostrarem, mas é mais ou menos óbvio, até olhando para isso, que isso é um grupo. O conjunto das transformações que deixam o K de referência invariante é um grupo, é um subgrupo próprio autóctone dos grupos colares. Chama-se de pequeno grupo, ou little group, ou grupo de isotropia de K. Ok? Isso aqui é deixa K caminha
invariante. Aqui eu omiti os índices para não complicar a conta. Tá certo? O conjunto dos dados lambda P forma um grupo que é um subgrupo de L mais para cima, chamado de little group. Uma dos pontos aqui. De isotropia de K. Cada K tem o seu, tá certo? Que deixa equivalente. Ok? Enfim, ele está embutido, o K específico está embutido na própria construção, né, desse L que aparece aqui, que leva de K nos peixes que vão aparecer aqui, tá certo? Então o K específico está embutido. Se vocês quisessem, poderiam até escrever com o índicezinho K aqui, ó. Mas a gente não vai ficar escrevendo esse índice K pendurado aí. Esse grupo dá para escrever em termos de algum subgrupo de uma divisão. Vamos ver. Sim, eventualmente sim. Eventualmente você pode fazer uma decomposição que ele apareça como um setor. Na verdade, o que a gente vai mostrar é que se você fizer para esse cara esse tipo de construção, eu espero que a última coisa que a gente mostre hoje, para ele, como tinha sido sugerido, essa dependência no momento desaparece, ele forma uma representação, e hoje eu acho que fica demais para pesado ver, mas a gente pode mostrar que se a gente souber representar esse cara, que é um subgrupo do grupo próprio autóctono, a gente consegue representar o próprio autóctono. Ou seja, como se fosse uma subestrutura de fato, como se pudesse fazer uma decomposição desse cara. Fica mais claro mais à frente. Agora eu acho que não está claro não. E o que a gente faz mais? Para aqui mesmo. Eles não aguentaram mais, eu também não. Vamos só provar de fato que a gente consegue dar uma representação. Aí a gente sossega. Só fazer isso. Atuar com ele, provar que ele foi uma apresentação. Eu acho mais fácil. Esse problema aqui que a gente espera que não é. Vou deixar isso aqui parado, tá? Parado no tempo. Essa atuação é isso aqui. A gente está investigando esse cara que aparece aqui. Então vamos lá, suponha que você tenha um U. Então quem seria o U? Não de uma transformação de Lorentz qualquer, nem mesmo uma transformação qualquer do próprio autóctono, mas uma transformação que deixa o K de referência invariante. Eu estou chamando de W lambda P. Certo? Esse cara atua em cima de um Si. De cima da base ou bota ele em cima do K? Eu faço comigo. Eu posso fazer do K e depois eu evoluo para o Si específico. Mais fácil. K. Ok? Esse cara seria somatório em sigma linha, estou seguindo a mesma receita de sempre. Ok? Agora vou escrever os elementos de matriz. Seguindo a mesma receita de sempre. Então seria um C genérico, de sigma em sigma. A transformação de Lorentz especificamente é W lambda P. O momento, o alto valor de momento do estado sobre o qual esse cara está atuando é K. Ok? E aqui apareceria em princípio o vetor transformado por ele, ou seja, lambda, W, perdão, em cima do K, sigma, linha. É isso? A forma geral que a gente tinha escrito era de lambda em cima do sigma P. Sigma era o somatório de sigma linha, C de sigma linha em cima, de lambda e de P, sigma de lambda P vírgula sigma linha. Só que não é uma lambda geral, é um cara do grupo de isotropia, aparece no lugar do lambda geral aqui. Aqui não é P, eu estou escolhendo K, tá certo? Estou sobre esses vetores associados ao K de referência. E o cara transformado por lambda, lambda do P. Aqui o ômega,
cara. Se o mega em K é o cara. Justamente mega deixa variante. Ok? Isso daqui pode ser escrito como somatório de sigma-i. Agora uma definição de sigma-i sigma, ou seja, para me referir aos elementos de matriz, uma pretensa, talvez confirmada, mas por enquanto uma pretensa representação da atuação do grupo de isotropia sobre esses vetores aqui, em vez de usar o nome C, eu vou usar o nome D, mas é a mesma história, a mesma coisa. Certo? Isso aqui é só um nome. W, dinâmica P. Eu posso tirar esse Q aqui se eu quiser, não escrevê-lo, porque ele já está embutido na definição do W aqui. Construção do W já tem uma referência a P. Então já está lá dentro, não precisa ficar escrevendo o tempo todo. Se quiser, escreve. Deixa eu ver qual é a anotação que te chama, doutor. Ele vai cancelar isso. Ele cancelou a expressão P. Ok? Ele tirou isso daí. Mas enfim, a gente pode deixar aqui então K. Se K mesmo, próprio K. Isso aqui é igual a K. Ok? Bom, essa é a atuação desse cara. Isso não garante que é uma representação. O que você teria que fazer? Você teria que fazer U de W1, U de W2, escrever, depois escrever U de W1, W2 e comparar. Certo? E ver se você consegue um produto matricial entre esses Ds aqui que corresponda, que feche a mesma regra de composição original do grupo. Tá? Que isso aqui é um grupo, a gente falou, mas ele não provou, né? Isso é mais ou menos óbvio. Se você pegar um cara que deixa esse cara invariante, compuser com outro cara que deixa esse cara invariante, o composto vai deixar, não é isso? E sobre cada K, se vier com outro cara que também leva K em K, vai voltar da K. É obviamente fechado, tá certo? A identidade, claro que a identidade leva K em K, então a identidade está presente. A inversa é um cara igual, porque se eu compuser esse cara com esse cara, vai dar sempre a identidade, porque ele atua no cara levando ele mesmo, tá ok? E a associatividade, evidentemente, não funciona porque é completamente livre. Todos eles levam K em K. Então todas as atuações devolvem o mesmo resultado. Então, é claramente tem a estrutura de grupo. Vamos lá, o W2 seria, vou escrever lá. Deixa isso aqui, deixa eu marcar. Tá, próximo tempo. Só aquela regra geral. Talvez precise ficar uma. Então, por exemplo, certo? Se é U e W1 atuando sobre o somatório em sigma-i. D de sigma-i é sigma, do W2, tá certo? Poderia deixar o K aqui, agora é óbvio, porque eu estou falando do grupo de isotropia do K, então se eu quiser nem escrevo isso daqui, porque é o grupo de isotropia daquele K específico, aquele K invariante. Ok? Então eu não preciso ficar escrevendo esse casinho aqui. Já está embutido a definição daquele subgrupo, de que subgrupo eu estou falando. Enfim, D sigma-i sigma de OH2. Vou deixar o cara, mas vamos deixar, então todo mundo faz isso aqui. O que mais? Si, transformado por W2 de K. Se a gente quiser, escreve direto K. Isso? Isso aqui é a atuação do U de W2 em cima do psicato. Sempre escrevendo, né? Faltando alguma coisa. Esse esses dois atuando em alguém, evidentemente. Certo? Não livres dali, mas necessariamente atuando em alguém. Tá? Então vamos deixar o negócio ficar isso. Então agora vamos atuar com esse cara daqui, mais uma vez, eu vou usar a linearidade desse cara, o fato de estar escrito em termos de elementos de matriz, para pegar esse cara e atuar onde ele atua, que é em vetores de estado. Você vai dar o somatório em sigma duas linhas, o somatório em sigma i já estava presente, D de sigma duas linhas, sigma, linha de W1 atuando em cima de um cara que é W2 de K, é isso? Tá certo? D de sigma, agora vou copiar o que está aqui, sigma linha sigma de W2
de K, e aqui aparece finalmente o psi de W1, W2 de K, sigma do J. Acho que é isso. Deixa eu ver se eu protocolo usa variável. Ok? Ó, isso aqui eu copiei, nada demais, isso aqui eu copiei. A atuação do W1 modificou o alto valor de momento, incluindo a ação do W1. E esse cara está atuando sobre um cara que já tem momento de 2K. Então ele carrega W1 e carrega W2K. Tá certo? O que aqui é simplesmente K, que é W2K. Isso acontecia também. Até aqui é igualzinho que a gente tinha feito para o U de lambda genérico, com os 6. Era a mesma coisa, né? Aqui aparecia lambda 1, lambda 2P, lembra disso? Né? Era o C de sigma 2 linhas. Sigma linha, lambda 1, lambda 2P. Um lambda qualquer, que precisava ser do grupo de isotropia. C de sigma linha sigma, aquele cara, lambda 2P. Essa estrutura vai aparecer. Igualzinho. Só que ele está falando de K e dos dados em particular. Então a diferença é o que já havia sido sugerido. Tá certo? A diferença, que a gente não precisa proclamar agora, é que se for um cara do grupo de isotropia de K, que deixa K invariante, isso aqui é simplesmente K. E a referência do lado 2 aqui se perde. Qual era o problema de que os 6 não fechavam com uma representação? Porque aquilo que deveria, a matriz que deveria representar a transformação lambda 1, dependia de lambda 2 também, não é isso? Eu não tinha uma representação para o elemento lambda 1 do grupo de Lorentz. Eu tinha para o lambda 2, eu tinha para o lambda 1, lambda 2, não é isso? Mas eu não tinha um cara que representasse exclusivamente lambda 1. Se você trabalhar com o subgrupo do grupo próprio ortótipo, que é o grupo de isotropia, você tem. Porque o ômega 2K é o próprio cara. Você perde a referência ao ômega 2 e esse cara vai poder representar explicitamente, exclusivamente, biunivocamente a transformação W1. Ok? Você vai conseguir achar uma representação. Bom, isso aqui morreu para essa composição. Agora essa história toda tem que ser igual a, é a conta que você sempre faz. Isso tem que ser igual a, que é o vínculo de representação ao U de W1. Isso. U de W1 vezes W2 tem que ser igual a U de W2. E o W2 é o somatório sigma 2 linhas D, sigma 2 linhas sigma de A1 W2 atuando em cima de K. Opa! Perdão, sempre esqueço do vetor. W1 W2 si de K sigma, que é igual a isso. Ok? Então, W2, enfim, atuando em cima do cara que tem K, e aqui sobra psi W1, W2, K, cima das linhas, porque eu já fiz a soma aqui em cima do. Ok? Então, isso aqui é a receita de uma atuação W2, que é um W3, é um cara do grupo de isotropia, porque é um grupo, tá certo? E aqui é o resultado da atuação de U de W1 vezes U de W2, essas coisas têm que ser iguais. Esse sinal aqui, essa igualdade aqui, é o vínculo de que seja uma representação. Seja uma representação. Então a gente iguala essa expressão e essa expressão. Você tira aqui o somatório em cima de duas linhas, e o que aparece como vínculo, então, o somatório, eu vou parar aqui. Sigma linha de D, de sigma duas linhas, sigma linha, esse cara daqui, de W1, W2K vezes D de sigma linha sigma W2K, que é esse cara daqui, seja igual, morreu o somatório de sigma duas linhas, a esse elemento de matriz aqui de sigma duas linhas, sigma W1, opa, W1, W2K. Ok? Isso aqui precisa acontecer. Mas em tese, isso pode acontecer. Pode acontecer justamente porque esse cara que aparece aqui é simplesmente cara. Então eu posso
pelo menos em tese eu posso representar a transformação W1 do grupo de isotropia associado a esse quadro vetor de referência K', univocamente, exclusivamente, por essa matriz aqui que tem esses elementos de matriz. Ok? Posso representar a transformação W2 assim. E fazendo o produto matricial, olha aqui onde eu estou somando, coluna e linha, eu obtenho os elementos de matriz, com a devida sobra, tá certo? Associada à representação do produto. Então, ok, os Ds fornecem uma representação. A única coisa que ainda falta a gente resolver, mas deixa para a aula que vem, é, muito bem, então, o subgrupo do subgrupo próprio ortógono, porque ele próprio já é um subgrupo do grupo de Lorentz, não é isso? O subgrupo do grupo próprio ortógono, que é o grupo de isotropia associado a cada um dos caras mistos que eu posso montar, e esse cara, a gente pelo menos tem a receita para representá-lo. Agora, será que daí eu consigo representar então a atuação de U de lambda genérico? Essa é a pergunta que falta responder. Certo? Se eu consigo representar um desse cara genérico, porque eu consegui representar o grupo de isotropia. Então, isso daqui garante que é a representação D. Deixa eu ver a descrição aqui, tá? Os Ds fornecem. Então, os Ds fornecem representação para os unidades. Isso aqui a gente conseguiu em termos, porque na verdade aquilo era uma expressão formal, seria dizer explicitamente, quando você escolhesse um K específico e fizesse uma transformação dessa, eu precisaria ser capaz de dizer exatamente quem é esse elemento de matriz. Uma expressão formal, eu precisaria dar identidade para esse K vale quanto, esse elemento de matriz vale quanto, assim por diante. Isso, por enquanto, não é ainda definitivo. Né? Você não pode fechar isso de uma maneira completa. O que a gente pode tentar escrever, acho que isso dá o que está escrito aqui na nossa cara, então, essa conta aqui, ó, se vocês pegarem no quadro, voltando atrás, o que é isso aqui que a gente estava escrevendo aqui embaixo, era o último ângulo em cima do psi de T, sigma barra. Aquela base que a gente definiu, isso é isso. Certo? Eu paguei aqui que está na conta de vocês. Então, nota que a representação de uma transformação genérica do grupo próprio ortógono em cima daquela base que a gente definiu, com aquele fator de normalização, ela está se escrevendo assim, ó, em função da representação do grupo de isotropia. Ok? Isso daqui, supostamente, esse cara aqui foi o que a gente acabou de escrever, olha, U de W, lambda de P em cima do psi de K sigma, é isso aqui, ó. É isso? É uma representação desse tipo. Então, eu poderia pegar um troço desses, plugo aqui, esse U, como é uma atuação de um operador unitário linear, vai passar para os elementos de matriz e vai atuar em cima desse cara daqui. Ok? Você tem um resultado, que é o próprio P, e aí você, em tese, consegue escrever. Tá? Eu quero dizer isso aqui, ó. Pega essa mesma conta que a gente estava fazendo, que a gente parou para investigar quem era esse cara e achou a representação para ele, volta nessa conta. Então, U de lambda, de psi de lambda P, opa, psi de P de sigma barra, esse cara é, só pega daqui, ó, N de P. Aí esse U de lambda, deixa eu ver justamente aqui, atuando em cima da representação do grupo de isotropia que a gente conseguiu prover em cima desse psi de K sigma. Agora, sigma livre, os Ds, sigma de sigma, cuidado, K, psi, W,
K, que é o próprio K. Certo? Isso aqui, ó, foi a maneira como a gente já representou devidamente de dado de lambda P em cima do psicação. Ok? Então sobrou isso daqui. O que a gente quer, que é a representação de um grupo de lambda qualquer, não seja de isotropia. Tá claro? É porque eu apaguei aqui, mas essa conta começou assim. Esse cara tinha sido definido, se vocês se lembram, esse cara tinha sido definido como 1 sobre n vezes ele, era a atuação desse cara daqui em cima da minha transformação padrão. É isso aqui. Em cima do sigma sigma era tinha que ser sigmarinha, etc., mas isso tinha sido definido como G de P. Por isso, N de P, U de P vezes o sigma sigma. E a gente colocou uma identidade aqui, etc., e foi evoluindo. Mas o que a gente tinha começado era isso aqui, ó. Ok? Passou de P para cá, aí colocou uma identidade aqui e fez as contas. Olha o de P passado para cá, olha a identidade, e aí isso daqui a gente começou a fazer as contas. Certo? Esse. O de lambda todo em cima desse cara aqui. Enfim, a gente tem essa estrutura que aparece aqui, e aí eu posso pegar esse U de L usando de P, ó, e usar a linearidade dele para atuar aqui. Ok? E aí vão aparecer, mais uma vez, vão aparecer aqui, a gente pode montar isso daqui. U de L de lambda de P em cima de psi de K de sigma linha, é isso aqui, ó. É exatamente isso aqui. Então isso vai aparecer uma normalização e vão aparecer os vetores da base novamente. Ok? A atuação, a gente faz isso mais calma na próxima aula, já está avançado, mas esse cara atuando em cima desse cara, ele vai dar, por definição, 1 sobre N, não de P, mas de lambda P. Certo? De lambda P. E o que vai aparecer aqui? Vai aparecer psi par de lambda P atuando em cima de K. É isso? Bom, o L de P atuando em cima de K, eu produzo P. Não é isso? Isso eu vou tirar na mão para o O L de P atuando em cima do K, eu produzo P. Não é isso? Então, se eu fizer o L de lambda P atuando em cima do K, eu vou produzir o lambda P. Então, isso aqui vai aparecer o lambda P. Tá? Essa atuação. Ainda vai ter esse D, sigma linha sigma que está aqui, tem esse fator de normalização e tem esse fator de normalização. Então, em tese, se você conseguir descobrir quem são esses fatores de normalização e conseguir descobrir quem são as matrizes que sim fornecem uma representação do grupo de isotropia, você consegue definir a atuação de um de lambda em cima dessa base. De fato, gera uma combinação linear, como a gente já via, só que com os elementos de matriz aqui, não mais aqueles 6 genéricos, mas os Ds do grupo de isotropia, de caras de autoestados de lambda P, como a gente esperava, né? A atuação desse cara em cima de um autoestado de P com alto valor P gera um autoestado ainda de P com alto valor lambda P. A gente já visto isso desde o começo. Não é isso? Só que com esse fator de normalização aqui, com esse fator de normalização no numerador e com esses elementos de matriz aqui que de fato fornecem a representação do grupo de isotropia. Então, se você conhecer esses caras e conhecer os fatores de normalização, você conseguiu entender como é a representação desse cara nessa base. Porque isso aqui é uma representação. Ok? Isso aqui não tem problema. Fator de normalização, número. Fator de normalização, número. Isso aqui é um vetor resposta, né? Se eu fizesse transformação de um cara para outro valor P, eu vou gerar um cara para outro valor lambda P. Já esperava isso. Mas o problema é, qual é a matriz que nessa base representa essa atuação? A gente tinha trabalhado com as matrizes, com elementos de matriz CCI, mas elas não forneciam a representação. Não fechavam a regra de composição do grupo. Essas fecham. Ok? Tudo bem que ele é um subgrupo, mas elas fecham a regra de composição. Tá? Então, se eu for capaz de especificar esses fatores de normalização e descobrir esses elementos de matriz, a regra geral de transformação está estabelecida. Portanto, eu consegui representar
via o grupo de isotropia, o grupo de Lorentz, ou subgrupo de Lorentz para ortótono de maneira total nessa base. Certo? E a relação já estava representada, continuou bem representada, naquela exponencial de menos IA, lambda PI, não é isso? Isso já está bem representado. Então, Poincaré está representado nessa base daí, desde que eu consiga achar esse cara, achar esse cara e achar esse cara. Só que isso pode não ser tão fácil. E a gente vai ter vínculos para poder achar esses caras justamente. Tá certo? Esses vínculos vão informar para a gente, fundamentalmente, quem são esses caras. Ok? Então, esse é o projeto. Na próxima hora a gente volta aí, conclui isso aqui de uma maneira mais limpa, tá certo? E vai em frente, acha essas palavras de normalização e vai em frente com tudo bem. Obrigado pela paciência.